Oi, gente, tudo bom? Cláudia Pedral aqui no Pé de Galinha no Mata Pinto, educando filhos. Hoje eu quero trazer um tema, eu pensei bastante de falar sobre isso, e como eu tenho trazido muito isso para os meus clientes, de modo geral, tenho explicando por onde passa, e essa demanda, eu como terapeuta, é que peço sempre, que estou sempre trabalhando em cima da questão da educação e abri o canal por causa disso, e o aspecto neurológico. Eu vou começar a falar para vocês de uma experiência que foi feita no Fantástico um tempo atrás, e eles fizeram um estudo sobre como as crianças pensam, que foi bastante interessante, essa série. E tem um episódiozinho dessa série onde as crianças pequenas são testadas sobre a condição do não. Como a criança reage ao ouvir um não. O que é uma coisa que nas minhas palestras pesa muito, se fala muito sobre isso. E foram postas crianças bem pequenas, numa faixa de, acho que 9 meses para um ano, no primeiro momento. E se colocou um brinquedo colorido na frente, onde colocou a criança no meio, e a primeira coisa que ela fez foi se lançar o brinquedo e ouviu um adulto dizer, não, não pode. E a reação da criança foi chorar. A criança chorou muito, ela chorou, ela queria pegar, ela não podia pegar, ela chorou. Enquanto isso, câmeras, monitores avaliavam o cérebro da criança, onde uma parte do cérebro começava a piscar em vermelho. Seria a implantação de um entendimento. Então, a reação daquela criança provocou um entendimento. Paralelo a isso, pegaram crianças mais velhas que já entendiam o que não se podia. Botaram no mesmo brinquedo, a criança se lançou para pegar e ela ouviu não. Não pode. E a reação da criança foi de parar. Ela para e ela fica olhando para os lados, ela olha para o brinquedo de novo, porque é um desejo, né? É um objeto de desejo que ela tem ali, e ela quer se lançar para buscar esse brinquedo e não pode. E ela vai de novo, muitas tentam e ouve um não. Uma ou outra chora um choro diferenciado e a maioria começa a querer olhar ao redor, tentando achar outra coisa para fazer, porque aquele objeto é proibido. E o cérebro dela, na mesma área onde foi visto anteriormente para as crianças que não tinham esse costume, aparece então essa luzinha vermelha. Bom, eu acho muito interessante, né? Toda essa experiência, e eu acho que ela é válida para que a gente possa entender qual é, de fato, a importância de tudo isso para o cérebro. E por que é importante a gente falar de limites e como é que isso prejudica o ser humano no seu dia a dia. Veja só, nós temos no cérebro uma série de áreas que são funcionais e de controle de tudo que a gente faz. A gente sabe que um dos órgãos mais importantes é o cérebro e que ele comanda toda a funcionalidade corporal. O que é mais importante, o cérebro ou o coração? Na verdade, quando existe a morte cerebral, ele vai minando todo o controle de todos os órgãos até que o último que para de bater seja o coração, mas ele já não emana mais a informação para que ele bata. Então, a morte cerebral é mais ou menos isso. Então, por que ele é tão importante? Porque ele nos habilita ao processo mais ímpar do ser humano, que nos diferencia basicamente dos animais, que é o aprendizado, a inteligência. Mas para que a inteligência funcione, é importante que a gente saiba que ela não funciona sozinha. Se ela fosse sozinha, ela não é capaz de captar as informações. O que seria capaz de captar seriam os nossos olhos, o nariz, a boca, o ouvido, que é a parte sensorial, o tato. E tudo isso leva informação para o nosso cérebro. Mas ele precisa de uma administração, porque só levar informação não adianta, ele precisa de uma administração. Então ele tem um funcional, uma função executiva, como é chamada, para administrar tudo isso, ela organiza tudo isso. Mas também tem uma outra rede. Tem duas redes importantes que captam essas informações, a nossa atenção e, evidentemente, que se eu não tivesse uma caixa coletora bastante consubstanciada para guardar, tudo que chegava ia embora, esvaziava, que é a memória, que guarda e retém aquilo que eu aprendo. Para que tudo isso aconteça, essa função executiva tem que estar administrando tudo isso. E tantas outras funções que tenho que vão levar essas informações.
Para que eu possa poder passar tudo isso, eu tenho que ter uma execução motora, eu tenho que ter uma execução de movimentos, eu tenho que ter uma motricidade, e a motricidade em várias áreas. Enfim, nós somos sistemas todos integrados para o processo de aprendizado e também da execução. Aí nós somos uma máquina não infalível, mas uma máquina complexa e muito, muito intrínseca e bonita. Porque é um sistema muito complexo, o ser humano. Mas para isso, a gente recebe informações. Então vamos voltar para as informações que nossos sentidos dão conta de receber e de processar. Então a criança, vou usar o exemplo da fralda para vocês entenderem. Quando ela nasce muito imatura de uma série de sistemas, inclusive o neurológico, que é preciso ela sair para começar a desenvolver, inicialmente de 3 em 3 meses, mudanças de ciclos de desenvolvimento da criança. Então a criança nasce, ela não tem a menor condição de saber o que é controle, porque ela está numa fase ainda muito chamada automática, reflexa. Ela ainda não está ainda dentro das suas condições de desenvolver suas habilidades conscientes. Então, é o uso da fralda que faz com que a criança, permita que a criança faça xixi e cocô de uma forma descontrolada, e não suje o tempo todo as coisas. Então, usa-se a fralda para poder conter esse xixi, esse cocô, que é feito, é expelido pelo organismo, assim que ele se sente, tenha processado tudo que ele tenha recebido, ele separa tudo que é bom e o que não é, e o que não é vira xixi ou vira cocô, fezes. Bom, e aí ele bota pra fora. Ele tá perfeito, o organismo. A gente usa a fralda para que não suje toda hora e a gente possa estar reunindo isso, jogando fora e não ficar uma coisa exposta. Beleza, o homem foi inteligente, cuidou disso. E até os 2 anos, mais ou menos, a criança ainda não consegue ter um controle efetivo, consciente disso. Então ela precisa usar a fralda para manter essa execução sem esse desagradável cheiro ou desagradável descontrole em qualquer lugar. Mas quando chega aos 2 anos, a gente diz tem que tirar a fralda. Sim, tem que tirar a fralda porque inicia um processo de controle. A criança já vai estar sabendo controlar. E o que a gente vai fazer? A gente vai treinar esse cérebro, essa criança e esse cérebro. Treinar para controlar. Veja bem, no momento em que você vai fazer isso, você vai ressignificar para essa criança todo esse procedimento que parece uma coisa natural para ela. Fazer xixi ou fazer cocô na fralda é uma coisa natural. Eu uso, você usa, a vovó usa, todo mundo usa. E não é verdade. A criança não sabe que a gente não usa. Ela vai descobrir quando a gente tirar dela. Olha que interessante, porque eu vou ressignificar para ela. Você já é um rapazinho, uma mocinha, você faz xixi no banheiro como papai e como mamãe. Para criança é uma descoberta. Papai e mamãe não usam fralda? Não, a gente vai dizer para elas que a gente não usa. E aí vai começar a levá-las para o banheiro. Então, a criança recebe o tempo inteiro informações. Lembram quando eu falei que as crianças são telespectadoras? E que elas assistem? Exatamente. Elas estão sendo telespectadoras nesse momento também. Nesse exato momento, elas estão participando de coisas que são ditas para elas e que são verdades. Como assim? Fazer xixi na fralda é uma verdade. Todo mundo faz. Cuspir na rua é uma verdade. Peidar e mijar, peidar e arrotar é uma verdade para qualquer um fazer na rua. Aí a gente começa a mostrar para a criança a necessidade do que é certo e o que é errado. A gente começa a significar para a criança quais são os comportamentos sociais que ela deve levar lá para fora. Isso se constitui no que se chama educação. Isso se constitui no que se chama todo esse processo neurológico que eu falei para vocês. Quando a gente tem um quadro ou um comportamento de pais permissivos, onde a criança é permitida fazer tudo e ela chega na escola e ela sente o choque da escola, quando ela vai fazer coisas que não são aceitáveis socialmente, a criança fica confusa neurologicamente. Porque ela não consegue entender porque o cérebro dela processou que aquilo que ela estava fazendo, como bater nas pessoas, é uma coisa normal. Para ela isso não é agressividade. E ela não entende por que a sociedade choca-se quando ela faz isso.
E quando ela permanece dentro desse lugar, onde é possível ela fazer tudo, sem nenhum recurso de limite, e ela vai avançando, ela vai ficando mais revoltada porque ela está numa zona de conforto. Zona de conforto não é só onde eu estou, é como eu entendo. E torna-se zona de conforto porque é melhor que minha mãe me dê tudo o que eu quero e eu não preciso fazer esforço nenhum, porque é muito melhor. Poxa, açúcar é mais gostoso do que sal. E o cérebro dela vai processando de que ela tem condição, que as habilidades dela não são para aprender a ler ou escrever. Aí eu já tô com prejuízo. Tô com prejuízo. Porque é muito melhor viver uma vida sem tantos problemas do que parar para dedicar-me. E eu sei que é difícil a ler e escrever e seguir adiante. Olha o meu problema. Porque isso aqui está processado aqui. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou estar ressignificando. Se a gente começa desde cedo a trabalhar essas questões de uma forma mais tranquila para a criança, de uma forma mais limpa, e sem precisar estar significando e ressignificando, a educação se torna mais fácil. Não fácil, só um pouco mais fácil, menos pesada, digamos assim, menos densa. E tão trabalhosa a ponto de ouvirmos mães dizer, eu não sei mais o que fazer. Então, o aspecto neurológico pesa muito dentro disso tudo. Por quê? Porque quando você passa isso para a criança, passa a ser aprendizado. Se ela tem uma natureza, uma personalidade mais forte, o limite ajuda ela a usar isso em benefício dela. Se ela tem essa natureza mais tinhosa, mais danada, de ficar brigando, ou de ser teimosa mesmo, ela leva isso para um lugar ruim. Porque ela vai brigar por coisas que depois a gente vai ver que não foi legal para ela. Então, infelizmente, eu já estou assistindo essa geração batendo, chegando, uma geração de meninos de 20 até de 30 anos, que não foram bem administrados em todo o seu processo de crescimento e hoje estão querendo que a vida ainda os contemple com facilidades e eles não aceitam determinados comportamentos dos pais que já estão por aqui e não querem mais ficar com esses filhos, só que eles foram criados com esse tipo de situação. Daí a nossa preocupação no pé de galinha de estar passando para vocês informações que são necessárias e que são, na verdade, contemplativas para lá na frente a gente não ouvir mães falarem, eu não aguento mais, eu tô de saco cheio. Porque eu acho que tá mais do que claro para todo mundo nessa pandemia que quem pariu Mateus, que o balance. Beijo no coração. Se inscrevam. Discutam. Tô com vocês. Beijo no coração.